Olá, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos que acompanham este canal. Hoje nós daremos continuidade às exposições que nós temos feito aqui no livro de Provérbios. Quero convidá-lo para atentarem para os versículos 10 e 11 do capítulo 12. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Dois dos pilares mais importantes do cristianismo, da cosmovisão cristã, é a valorização da vida e a valorização do trabalho. O homem que teme a Deus e que é sábio e que busca viver de conformidade com a ordenança do Senhor, certamente valorizará sempre a vida e valorizará sempre o trabalho. Portanto, assim é o cristão. Ele valoriza a vida em todas as suas fases, em todos os seus estágios, e ele também é um incentivador do trabalho legítimo, do trabalho justo, responsável. E é basicamente esta a ideia que o autor do livro de Provérbios quer transmitir aqui nestes dois versículos que nós lemos. No verso 10, ele diz: o justo atenta para a vida dos seus animais. Então vejam que coisa interessante. Muito provavelmente o que o escritor quer demonstrar é que o indivíduo bondoso, o indivíduo temente a Deus, valoriza até mesmo a vida dos animais. E a palavra animais aqui, ela tem um significado bastante abrangente, se refere a animais de um rebanho, pode ser aplicada a outras formas de vida animal, não é? Nós podemos pensar aqui em animais domésticos, podemos pensar em animais que são utilizados na atividade profissional, porque nós estamos aqui falando de uma sociedade agrária, não é? Uma sociedade agrária em que os homens, no labor diário, se utilizavam bastante da força animal, não é? Dos benefícios de poder contar ali com os animais para a sua própria sobrevivência, para a sua boa subsistência, como de fato é legítimo também de acontecer, não é? Então, o que o autor do livro de Provérbios está demonstrando aqui é que os homens devem ter no seu coração a noção e os princípios adequados para bem gerenciar a criação de Deus. E ter no seu coração misericórdia e amor pela vida, né? Pela vida humana, pela vida dos animais, né? Porque isto, inclusive, é parte do nosso mandato cultural. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria o homem, ele lhe dá uma ordenança, um mandato, não é? Dizendo: dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais, não é? Do campo, enfim, sobre todas as coisas. Deus entregou para o homem ali uma responsabilidade que deveria ser bem observada. De modo que o homem se utiliza do animal para o seu próprio benefício, isso é absolutamente legítimo, né? Os animais, eles servem a propósitos da sociedade. Os animais são importantes fontes também de alimento para o homem. Os animais podem servir como meios de transporte, não é? Os animais podem servir ali para o homem do campo, aquele que lida com a terra de vários modos. Tá? Então, nesse sentido, o homem interage o tempo inteiro com a natureza, com os animais. Mas, ao mesmo tempo, né, este gerenciamento da criação de Deus faz com que nós também tenhamos que ter uma responsabilidade diante do Criador e diante da tarefa, da missão de cuidar das coisas que Deus fez com diligência, com atenção, com sensibilidade, não é? Mas tomando ali também as decisões, até mesmo no sentido de preservação, não é?
É interessante porque quando o homem, por exemplo, cria leis que restringem ou que de algum modo é, ordenam o trato animal, a forma como as pessoas devem lidar com os animais, isto é uma demonstração do próprio mandato cultural, né? Deus entregou para nós esta tarefa, quer dizer, nós temos que ser totalmente responsáveis, nós temos que ser criativos, nós temos que ser sábios, não é? De modo que é possível tirar proveito da vida animal de uma forma legítima, mas é evidente que os animais não devem ser maltratados, né? Que os animais não devem incorrer num tipo de tratamento cruel, que manifeste ali alguma maldade, né? No coração das pessoas. Então, isso tanto é verdade que quando Deus entrega os 10 mandamentos, alguns anos depois, né, ele também ordena que no 7º dia, quando o indivíduo tem que descansar ali das suas obras semanais, os animais estão incluídos, né? Deus diz que no dia do Senhor, no sabate do Senhor, né? Lá em Êxodo capítulo 20, o homem não deveria trabalhar, nem ele, nem seus filhos, nem seus servos, e aí é dito também, nem os seus próprios animais, porque Deus tem cuidado da sua criação, né? E ele requer de nós que também manifestemos esse mesmo interesse, esse bom interesse pelas coisas que Deus fez, pelos próprios animais, enfim. O que está subjacente aqui no versículo é que se nós devemos valorizar a vida animal, muito mais deveríamos valorizar a vida humana, não é? Jesus, uma vez, conversando com os seus discípulos, ensinando coisas importantes, disse para eles que Deus cuida do lírio dos campos, que Deus cuida das aves dos céus e que Deus cuida muito mais, então, dos seus filhos, de todos nós, por quem ele entregou o seu único filho para morrer em uma cruz, não é? Então, a lógica é justamente essa. E até ele faz essa pergunta de forma direta para os seus discípulos. Quanto mais vocês valem, né? Quanto mais valeis do que as aves? Então, é claro, a vida humana é mais valiosa, sim, né? Do que a vida animal, nesse sentido. Mas nós temos a responsabilidade de cuidar da criação de Deus, e isso não autoriza nenhum de nós a destratar, a maltratar, né? Ou de alguma forma manifestar, né, perversidade, maldade quando lidamos ali com animais. Animais que servem a muitos propósitos, né? Para o próprio ser humano, que servem a muitos propósitos para a sociedade, que, portanto, devem ser bem cuidados também, ok? Então, essa é a lógica bíblica. Lá em Deuteronômio, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, se fala sobre a necessidade dos homens procurarem suprir as necessidades dos animais que ele utiliza ali para, para produzir algo, né? Para trazer algum tipo de retorno, algum tipo de ganho. O homem deve suprir as necessidades dos seus animais. Agora, observe que a segunda parte do versículo também diz que mais o coração dos perversos é cruel, né? Então, os perversos que são retratados aqui são aqueles que não têm consideração nem sequer pela vida animal, ou pela vida humana. Quanto mais terão eles qualquer tipo de consideração pela vida animal, né? Quer dizer, os perversos eles têm a crueldade como um hábito, né? Como algo natural, não é? Então, eles destratam os seres humanos, criados à semelhança de Deus, e sem nenhuma dificuldade também, eles podem vir a maltratar a criação como um todo, a criação de Deus, a natureza como um todo, né? E os próprios animais ali. Ok?
Então nós temos aqui esta comparação do justo com o perverso. É dito que o justo atenta, cuida, observa, bem utiliza, né, da vida animal de forma legítima, mas cuida também dos animais, não impõe aos animais um tipo de jugo, um tipo de castigo, né? Um tipo de aflição desnecessária. Ao mesmo tempo, né, os perversos não dão a menor importância a estas coisas. Né? Os perversos são aqueles que não valorizam a vida. Não valorizam a vida. Aliás, já que estamos falando disso, é importante observar com atenção, né, que nos últimos tempos a vida humana tem caído em descrédito. Né? De muitas formas é possível perceber como as pessoas têm valorizado pouco a vida, a vida dos semelhantes, né? A vida dos animais também. Né? Mas é impressionante como a maldade, a violência humana, ela vai se agigantando, né? Quando se perdem os referenciais, quando se perdem os parâmetros morais, quando se abandona a fé, né, no Senhor, quando se desconsidera o Criador, o homem é capaz de fazer coisas terríveis. Né? Então, isso também precisa ser colocado aqui. Né? Os perversos têm se multiplicado na terra e nós estamos sendo exortados constantemente pelas Escrituras a nos voltarmos para Deus, a valorizarmos aquilo que Deus valoriza. Né? Então, valorizemos a vida humana, valorizemos as coisas boas que Deus fez, né? Valorizemos a criação, valorizemos a natureza, porque isso certamente será algo proveitoso para nós, né? E algo que agradará a Deus. Também falei que o Senhor valoriza e nós devemos valorizar o trabalho honesto, justo. Né? O verso 11 diz: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O que lavra a sua terra, ou seja, o indivíduo que trabalha. De novo, nós estamos aqui falando de uma sociedade essencialmente agrícola. Então, o que era trabalho para o povo de Israel lá da antiguidade? Lavrar a terra, lidar com o solo, né? Retirar os espinhos, plantar, colher. Né? Então, o texto traz isto como um símbolo. Né? O texto está falando de todo aquele que trabalha, de todo aquele que trabalha duro, de todo aquele que se esforça, de todo aquele que não se entrega, né? Que não come o pão da preguiça, né? Que vai à luta. Independente de qual seja este trabalho. Se é um trabalho legítimo, se é um trabalho justo, decente, então que nós nos esmeremos nas nossas atividades profissionais, porque isto também é bom e aceitável a Deus. Ok? Então, a lógica aqui é de cultivar um campo, é de produzir alimentos, né? É de buscar o próprio sustento. O texto está falando então sobre atividades que devem ser levadas em consideração e que devem promover ali o nosso bem-estar. Né? Então há uma base de trabalho, uma base econômica que é colocada aqui em destaque. Né? Então o sujeito que vence na vida também é o indivíduo que atua com diligência, com atenção, com inteligência, né, para buscar o seu próprio pão. Né? Então, o que acontece com esse indivíduo? O que lavra a sua terra, né? O que trabalha, o pesado, o que pega no batente, o indivíduo que não tem temor de trabalhar, o indivíduo que não se entrega, né? Que não esmorece. O que acontece com ele? Ele será farto de pão. Ele arruma um jeito, né? As oportunidades surgem, as pessoas ajudam, as situações acontecem, as circunstâncias acabam colaborando, né, pela providência de Deus. O Senhor, de uma forma providencial, aponta caminhos e ele se torna alguém farto de pão. Ele alcança o seu objetivo, ele consegue sustentar a si mesmo, ele consegue sustentar os seus. Né?
ele sacia a sua fome, né? A sua sede, a sede e a fome daqueles que estão com ele, né? Então, ele vai conseguir encontrar uma medida adequada de alimento, né? Suficiente para abastecer o seu lar, a sua casa, né? Então, isso em termos gerais. O autor de Provérbios fala aqui em termos gerais, né? É evidente que alguém poderia pensar em alguma circunstância específica, pontual, em que as coisas não acontecem exatamente dessa forma. Alguém pode pensar em algum tipo de circunstância de exceção, mas o autor do livro de Provérbios está falando em termos de princípios, né? E geralmente é assim que acontece. Quando alguém se dedica, quando alguém trabalha, quando alguém é responsável, é diligente, quando alguém é ativo, quando alguém é proeminente, né, nas coisas que faz, quando alguém investe, quando alguém empreende, quando alguém arregaça as mangas, ele vai ao trabalho, ele consegue o seu pão, ele consegue alcançar esse objetivo. Entretanto, ele também diz, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso, né? O que seria esse correr atrás de coisas vãs? Coisas que não têm valor. Talvez é um indivíduo que abandona ali as suas funções. Talvez ele esteja se referindo a indivíduos que também acabam se tornando preguiçosos, né? Por alguma razão. Ele talvez tenha em vista aí pessoas que ficam ali à espera de algo, estão sempre de braços cruzados, né? Confiam em algo abstrato, né? Na sorte, não pensam, não planejam, não vão em busca do que realmente precisam, então ficam contando ali, ficam contando com algo inesperado para irem se mantendo, né? Então é o oposto, quer dizer, é alguém que não vai à luta, né? É alguém que talvez até mesmo faça negócios arriscados, né? Contando com a sorte. Então tente imaginar naquele indivíduo que talvez faça apostas perigosas, né? Naquele indivíduo que fica sonhando em ficar rico, que fica também ali se entregando a jogos de azar. É mais ou menos essa a lógica aqui, aquele que procura coisas vãs, né? Porque ele passa a vida inteira sonhando como um sonhador e não faz o que deve fazer, né? Então isso ele diz que é uma falta de bom senso, né? É falta de senso. O indivíduo que quer enriquecimento instantâneo, o indivíduo que acha que vai ficar rico da noite para o dia, acontece isso em alguns casos e muitas vezes, né, talvez até geralmente, quando estas coisas acontecem, o resultado final não é muito bom. Não é muito bom, né? Então, as pessoas que enriquecem com consistência, as pessoas que enriquecem com trabalho, com dedicação pessoal, com sacrifícios, são aquelas que valorizam ali o seu pão, né? São aquelas que sabem bem se utilizar das suas riquezas, né? Que sabem economizar, que não extravasam, que não ostentam, que usufruem com bastante responsabilidade, né? Mas aqueles que recebem tudo fácil, aqueles que enriquecem da noite para o dia por algo inesperado, por vezes não se mostram hábeis e nem valorizam tanto, né? E nem são capazes de discernir ali onde devem aplicar e como devem conduzir a sua vida de uma forma correta, financeiramente, inclusive, diante de Deus. Os valores são invertidos, né? Por vezes. É muito fácil quando nós temos ali muitos recursos, é muito fácil que o nosso coração se encha de vanglória, de soberba. Quando vamos conquistando as coisas pouco a pouco, é um pouco mais difícil, né? Mas quando recebemos as coisas assim, do nada, e de repente estamos cheios e fartos de muitas riquezas, então os perigos talvez sejam até maiores. Há inclusive um famoso ditado que algumas pessoas utilizam em certas situações, não é? Pais pobres, filhos nobres, netos, pais ricos, né? Filhos nobres, netos pobres, né?
Por quê? Porque muitas vezes ali nós temos os pais, né? Os patriarcas, as matriarcas da família, enfim, são aqueles que pegaram um tempo difícil, são aqueles que trabalharam duro, são aqueles que ganharam dinheiro, são aqueles que valorizam o fruto do trabalho deles. Os filhos já já não se interessam tanto da mesma forma, né? E os netos já nascem em um contexto de pobreza maior. Isso acontece em muitos casos, a experiência mostra isso, né? Se não são os netos, talvez os bisnetos ou a geração seguinte. Por quê? Porque a lógica é que com o trabalho pode vir a prosperidade, mas a prosperidade será valorizada quando nós nos empenharmos no trabalho, para que esta prosperidade também tenha sentido e para que ela seja bem utilizada, né? Nas nossas relações e nos nossos empreendimentos e tudo mais, tá? Então, para fechar aqui a ideia, né? A lógica do texto é: nós devemos valorizar a vida e nós devemos valorizar o trabalho, né? Valorizemos a criação de Deus, né? Valorizemos os animais, valorizemos sobretudo a vida humana, porque os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. E valorizemos o trabalho. Vamos nos esforçar para fazer o melhor que nós pudermos, para a glória do Senhor, para o nosso bem-estar. Que Deus nos abençoe e nos ajude a concretizar esses nossos objetivos.